Olá, estamos de volta com o Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é com a Evânia Medeiros, escritora do livro Limites, que trata um pouco da sua conversa, do seu processo de autodescoberta com a sua psicóloga através de conversas do WhatsApp. Evânia, segundo bloco, queria saber um pouco, o seu livro ele trata muito a morte e a vida, né? A gente estava conversando um pouco aqui na hora do intervalo. Queria que você falasse um pouco mais o porquê dessa relação, o porquê da morte, da vida no seu livro. Sim, né? Como eu conversei com você, né, Aleph? Quando eu vou para a terapia, né, eu vou uma moça que adoece com muita frequência, que tem uma lista de ites, né? né? Tanta it, né? Que faz fisioterapia, que desenvolve alergias alimentares, que você vai se encontrando sem saídas, né? É de médico em médicos, né? E eu achava que aquilo era normal. Que eu vai vestindo uma capa de uma pessoa doente e que tem uma morte. A morte estava iminente. Eu acredito eu nunca contei, mas eu acho que mais de 50% das minhas poesias tem a palavra morte. É muito forte, né? Tem texto que eu coloco assim, a morte é iminente, a vida encurtada. Né? Sempre ao meu lado, como ameaça silenciosa, como eminente solução, retratando a morte com uma intimidade, né? Grande. E no processo de análise, né, eu fui entendendo o que é a palavra somatização. Né? Que quando eu procurava os especialistas, né, eles falavam para mim, você está somatizando. Né? E você fica brava. Ouvir alguém falar que você está somatizando deixa a gente muito brava. Porque a gente sente, porque né? você está com dor, você está com febre, você está com coceira, você está com tudo no seu corpo. Falar que você está somatizando, você está criando doenças, né? E com a análise eu fui entender o que é o somatizar. Né? Quando eu comecei a lidar com essa angústia que eu retrato nas poesias, né? A dor de dentro, né? Que hoje, como eu leio alguns textos, né, que é a angústia do nascimento, é a primeira que você se depara. A dor, né? Você nasce, está tudo bom, tudo conforto, você não tem frio, você não tem calor, você não tem fome. A partir do momento que nasce, a criança grita, é a primeira angústia, é a pior angústia que o ser humano tem, é a do nascimento. Né? Então, na análise você vai se deparar com essa angústia, né? Então, quando eu fui me deparar com essa angústia, eu começo a escrever poesias e vai parando de adoecer, né? A dor física vai acalmando, vai passando e eu tenho que dar conta dessa dor emocional. Mas é esse o processo da análise, esse é o caminho, né? E eu retrato isso nas poesias. E né? assim, foi o que você falou, 50% dos seus textos, mais ou menos, tem a palavra morte. Tem. Você sente, lembrando assim dos seus textos, que ela é mais frequente no começo e aí no final ela já está menos presente na sua construção? Ou ela é uma... Não, foi diminuindo e um dos últimos textos que eu escrevi foi a morte. A morte, né? É como se fosse um enfrentamento, né? Ela virá, né? Mas eu estou viva, não precisa ficar como esse fantasma, como essa ameaça silenciosa. E desde o começo essa relação Isso eu da morte... percebi depois, tá? Mas a morte no começo pra você, foi a mesma coisa do que no final? Porque eu acho que assim, o final do livro, quando desses últimos textos, que é a morte que eu li, ele fala muito, eu acho que sobre a morte de tudo isso, assim, das dificuldades que você tinha da autodescoberta, né? Sim. E no começo eu acho que ele fala um pouco mais sobre um fantasma, né? Que te assombra. Uma ameaça. E a morte era física que você sentia, Era né? morte física, ali é morte física mesmo. Desde o primeiro, que é alegre, poder morrer de viver, né? Então eu já trago a morte, né? E o desejo de morrer me traga, me afunda. Era a morte ao mesmo tempo que ela era uma ameaça, era a solução dos meus problemas. Né? Se você morre, acaba. Acaba a dor, acaba o problema. Então era ameaça e solução. Ela vem dessa forma nos textos. E no final, na verdade, a morte é a morte de todas as suas questões. Isso, e o final ele vem com um renascimento. Né? E você continua fazendo terapia, né? Continuo. Quando você começou
a fazer? O que te levou à terapia, além dessas questões, assim, que você falou, bom, acho que eu preciso da ajuda de um especialista para eu entender melhor quem eu sou? O que me levou, eu lembro que algumas pessoas, né, uma amiga muito de próxima, ela falou assim, Vânia, você precisa de terapia. Aí eu falei assim, você não quer mais me ouvir? Eu estou incomodando você. Não. Terceirizou, né, o papel de amiga. Aí ela falou assim, foi a primeira pessoa que leu o livro na íntegra, né? Uhum. Eu lembro quando eu entreguei para ela é a Thelma, é professora de yoga, né? Ela acabou de dar aula numa quinta-feira e ela falou que já era 10, 11 horas, ela foi se recolher. Aí olhou, né, o boneco, o livro ali impresso, e falou assim, vou ler uma para minha amiguinha, só uma. Ela falou que acabou 1h30 da manhã, aos prantos, chorando, né? E chorava de soluçar, né? E ria, e chorava, e se emocionou muito com o que ela tinha lido, mas não contava muito, porque a amiga de perto, né? Que muito ali ela já tinha lido, mas juntava. Ela também fazia parte do livro, né? Ela faz parte do livro em vários momentos, né? Uhum. E das histórias, ela tem um trecho que eu falo dela. E então não contou, aquela opinião não validava o livro ainda, precisava de mais, né? De terceiros, né? De pessoas que não conheciam muito sobre a sua história. Isso, né? Então, isso me levou, era uma baixa estima. Uma baixa autoestima, né? Baixa autoestima, né? Eu lembro que eu procurei um cardiologista, que eu queria fazer cirurgias para melhorar, entendeu? Ele fez assim que não. Aí me encaminhou, ele, né? Um cardiologista, né? Você vê, ele falou assim, procura terapia, menina. Né? Um dos ortopedista também falou, você precisa de terapia. Eu comecei a ouvir isso de tudo que é lado, né? Os próprios médicos que cuidavam de mim, né? Mas eu acho que o cardiologista e a Thelma, eles foram bem incisivos e na hora de escolher determinantes, né? E quem que vamos escolher, né? Por que Elaine? Como foi a Elaine? Eu perguntei à minha médica, ela marcou 3 no livro do convênio na época. Tem essa e essa, né? A Thelma falou na Elaine. E aí eu liguei para uma amiga psicóloga e ela falou assim, fala para mim a lista que você tem aí. Aí o primeiro nome era o da Elaine, que era a ordem alfabética. Ela falou assim, eu não quero saber das outras, vai nessa. Então, foi dessa forma, né? Houve indicações, né? E você, quando você começou, assim, um pouco antes de fazer terapia, eu vi, pelo que você fala, assim, você ficou buscando muito a saúde física, né? Assim, o cardiologista, o ortopedista. Você tinha um certo, assim, preconceito? Porque as pessoas têm ainda, né? Uma certa resistência a fazer terapia, né? A fazer esse tratamento. Sim, né? Não é a primeira vez que eu faço terapia. Eu fiz terapia aos 24 anos, a primeira vez, perto de me casar. Depois, em outro momento, eu queria engravidar, né? Um processo foi doloroso também. Eu acho que eu fiquei em terapia uns 2 anos mas também não falava para ninguém. Mas essa terapia me levou à adoção. Eu adotei, não queria adoção, era algo que eu nem pensava. Cogitava. Não, de jeito nenhum. Mas esse processo de terapia, né, levou a ter um filho maravilhoso, né, é o João Vitor. E dessa terceira vez, né, que eu fui, mas foi muito diferente, né. Mas mesmo assim, no início eu não contava, que falar que você está em terapia, falar para os amigos, não, né, não falava. Há um preconceito grande ainda, né. E você acha que você não falava por quê? Justamente pela opinião dos outros, assim? Em relação a você, como eles te veriam. Isso, como veria, né? E aí, tanto que quando eu começo a conversar com outras amigas que fazem terapia, aí eu comecei a falar que fazia, né? Fui me soltando, vendo como algo natural da vida. Sim. E necessário, né? E é isso que é legal, né? A gente continuar fazendo, né, terapia. Terapia é tanto igual ao médico, né? A gente cuida da saúde mental. Isso. E você tem um dos poemas, assim, um poema favorito, assim, do seu livro? Ou que retrata, assim, um momento crucial na sua vida? Sim,
eu tenho Palavras, né, e tenho o Acalento, são os dois mais marcantes, né, mas mais o Acalento. O Acalento foi, inclusive, que as meninas usaram no projeto Linhas Invisíveis? Sim, foi o texto escolhido por elas, né, que elas leram, né, interpretaram essa poesia no palco, né? Sim. Foi lindo, muito A gente emocionante. conversou aqui com elas, inclusive, né, que elas têm um projeto que contava a história de mulheres soropositivas, né? Depois que descobriam a doença e como que elas lidavam junto com isso. É uma peça super interessante e elas usaram um dos textos da Evânia como para fazer parte do projeto cênico. Você lembra mais ou menos como que é o texto? Ou tem aqui no livro? A gente pode ler? Tem no livro. Você quer falar pra gente? Você que tem ele decorado? Tenho, mas eu prefiro ficar com o livro na mão no momento, né? Leia pra gente mas eu sentir um pouco de você. Eu preciso tirar o óculos, que eu sou míope. À vontade. Então ele fala assim, né? O que anseia, alma minha? Que falta que tu tens? Por que buscas fora? As respostas que dentro tens. Por que choras, minha amiga? Se logo o conforto vem, descansa, menininha, a alegria cedo vem. O que fazes para distrair o anseio que tu tens, a fome que não sacia, a sede que deveras tens? Que te falta, minha querida, para poder, enfim, crescer? Cuidar da ferida, o remédio um dia vem. Né? Que dores são essas que sufocam? Que mente doente tens? Descansa, criança ferida, o acalento só você tem. Né? Perfeito pra peça, né? Que foi trata perfeito, foi isso. muito emocionante, sim, perfeito. E qual que foi a sensação, assim, de você ter um texto seu numa peça que é tão importante? Que é tão importante, né? Assim, todo o processo foi vivido com muita emoção, desde que foi escolhido, né? E muito, porque porque o livro já é vida. Nesse momento em que a poesia está no palco, né, o texto seu está no palco, ele se eterniza. É como se o acalento, naquele momento, ele fosse eternizado, foi eternizado, sabe? Assim, em minha vida ele já tem um marco, né? E naquele momento é como se ele tivesse entrado na vida de muitas pessoas. Foi essa a sensação. Ele veio para você de uma forma diferente e serviu para outras pessoas de uma forma totalmente diferente, porém a sensação era a mesma. E o que eu acho que é muito interessante, eu lembro praticamente, acho que de todos os momentos em que eu escrevi cada poesia. Esse O Acalento, você falou que ele é muito importante para você, né? Ele é um marco, assim, na sua vida. Sim, é um marco da poesia. Diante do que você escreveu esse texto? Olha, o acalento, ele fala, você vê que eu falo de uma fome que não sacia, a sede que deveras tem, de uma compulsão, né, essa vontade de comer, essa vontade de beber, né, que todo mundo tem, né? A vontade do externo, né, da gente procurar a resposta no externo. Não sacia. Ela é da gente, né? Eu falo de o comprar, é o comer, é o beber, que você quer suprir isso que tem aqui dentro e você busca fora, na alimentação, na bebida, na música, né? Acho que o que mais preenche, né, assim, a arte, né, a música, né, ela te toca muito forte, né? Eu falo das dores, né? Falo dessa criança, da criança interior que todos nós temos, de acolher essa criança, né? E interessante, essa poesia eu escrevi indo aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, ver a minha mãe, né? Eu escrevi nesse percurso. Olha, eu escrevia, eu tenho poesias escritas em todas, porque vem naquele momento, né? E foi nesse trajeto, né? E quando eu estou viajando, eu como o tempo todo. Ah, é? Então já caiu muito bem, né? Então aquela fome, aquilo começou a me incomodar, aquilo de estar comendo. Por que eu estou comendo desse jeito? Aí eu parei e o que é isso que eu estou sentindo nesse momento? E saiu essa poesia. E o outro é o Palavras, né? Palavras. O Palavras, ele fala sobre o quê? O finalzinho dele, ele é bem grande, né? Que eu falo que por tempo eu busquei, né? Eu fui uma criança que eu não lia, né?
eu não lia. Eu fico imaginando a quantidade de diagnósticos que eu teria hoje na minha vida se eu fosse criança hoje, né? Que eu não conseguia ler. Eu li aos 9 anos de idade, com uma poesia de Mário Quintana. O livro veio e eu só vi aquela massa de letras, né? Eu lembro dessa sensação, né? E tinha um texto de Mário Quintana, que é O Anjo e Seu Flautim, é o anjo molhado, né? E estava aquele texto, eu não li uma palavra. A minha irmã tinha 11 anos, ela musicalizou esse texto e me ensinou a cantar música e eu consegui ler, né? Eu conhecia a letra, né? Então, e daí começou. É interessante que uma amiga falou assim, você já aprendeu a ler em poesias, Sim. né? Mas eu tive a vida inteira dificuldade de escrever, em fazer uma redação, não fazia redação em escola, eu guardava o papel, muito medo de escrever. Então, Palavras fala disso, né? Por tempo eu busquei, por onde andavam, né? Eu falo assim, ando borboleteando, uma aqui e outra ali, né? Na por poesia. Isso as borboletas do seu livro também, né? Com uma sede de vir, rega minha vida, com poesias, Perfeito. né? E no final dela eu falo assim, inspirar sentimento e expirar palavras sãs e libertar o que há muito tempo teimava em maltratar. Já começa a mudar a fala. A né? fala. E o seu livro, agora pra gente finalizar, qual é a mensagem, o que você pretende com esse livro? Assim, hoje, acho que quando eu pensei, por que transformar em livro essa dor, esse processo de análise, a terapia? Assim, a primeira proposta é de alcançar pessoas e que o livro fala de depressão, fala de dores e para de sofrer e busca ajuda. Busca ajuda médica, busca uma terapia, né? Se for o caso, a psiquiatria, tome remédio. Você não está fazendo nada errado, não está desistindo, você está escolhendo por você, né? Então o livro ele mostra, né, isso, né? E não mostra assim, vai fazer desse jeito. Não, eu coloquei o que eu senti nesse momento quando fiz essa escolha. Perfeito. Né? Bom, e a gente sabe que você tem alguns projetos futuros, né, por aí, mas a gente não vai contar, porque a gente vai deixar para o próximo programa também. Mas a gente tem a Evânia aí nas redes sociais, né? Vai passar agora o GC com as suas redes sociais. Poesias Evânia Medeiros é a sua página no Facebook, né? E o seu e-mail, evaniamedeiros@gmail.com. Então, quem quiser entrar em contato com você, conhecer um pouco mais das poesias e do trabalho da Evânia, tá aí as redes sociais para vocês conferirem e ver o projeto futuro. Evânia, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer ter você aqui. E a gente recebe você daqui a um tempo, quando você lançar mais algum trabalho, pra gente bater mais um papo, tá bom? E o Contraplano fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/TV Câmara Jacareí. E essa entrevista está disponível no YouTube pelo canal da TV Câmara Jacareí. O Contraplano fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!